A maioria das pessoas acha que o maior erro é escolher entre poupança, CDB ou tesouro. O maior erro acontece antes do primeiro investimento. E esse erro faz milhares de pessoas desistirem de investir. Olá, mentes inteligentes! Eu sou o Danilo Tatagiba. Hoje, no Lucro Inteligente, vamos falar do maior erro de quem começa a investir e como evitar. Então, anota aí, tá bom? Olha que eu tô de olho, hein? Olha que eu tô de olho. Hoje eu vou te mostrar o passo que a maioria das pessoas ignora e que pode fazer toda a diferença entre construir uma vida financeira sólida ou viver apagando incêndio. No episódio anterior, nós aprendemos a organizar o orçamento para fazer o dinheiro sobrar. Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui o link aqui no card e também na descrição. Mas agora surge uma outra pergunta importante. Depois que o dinheiro começa a sobrar, o que fazer com ele, hein? É justamente nesse momento que muita gente comete um erro. A tentação de investir na primeira oportunidade que promete altos rendimentos enormes. E é exatamente aí que mora o perigo. Quando sobe os primeiros 50, 100 ou 200, o que a maioria de nós faz, hein? Começa a procurar investimento perfeito. A criptomoeda que vai explodir, o CDB com maior rentabilidade, a dica que parece boa demais para ser verdade. No fundo, estamos procurando a bala de prata, algo que transforme pouco dinheiro em muito dinheiro rapidamente. E eu estou entendendo esse sentimento. A gente trabalha tanto para juntar esse valor que quer ver o dinheiro correr na nossa frente. Mas existe um problema aí. Nos investimentos, quase todo atalho esconde um risco que nem sempre aparece à primeira vista. Quanto maior a promessa de retorno, maior costuma ser o risco. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você aprenderia a tocar teclado tocando pelo um solo mais difícil? Não. Primeiro você aprende os acordes. Depois o ritmo. Depois você desenvolve a prática. Só depois que vem a música. Nos investimentos acontece exatamente a mesma coisa. Quando tentamos começar pelo mais difícil, a chance de nos frustrarmos aumenta. E o pior é que muitas pessoas não pensam: escolhi a estratégia errada. Elas concluem: investir não é para mim. Só que o objetivo dos seus primeiros investimentos nunca foi deixá-lo rico. Eles têm uma missão muito mais importante, que é ensinar a disciplina e a paciência. E ser constante. Por isso, o verdadeiro retorno no começo da jornada não é o rendimento dos investimentos. É o retorno sobre o seu comportamento. É construir um hábito que pode acompanhar você por toda a sua vida. Construindo sobre a rocha, o princípio que muda tudo. Existe uma passagem bíblica lá em Mateus capítulo 7, que é uma das maiores aulas de finanças pessoais de todos os tempos. Jesus conta a história de dois homens que construíram suas casas. Um prudente construiu sobre a rocha, o outro insensato construiu sobre a areia. Quando a tempestade veio, a chuva, os rios transbordando, os ventos fortes, a casa na areia desabou com um grande estrondo. A casa na rocha ficou de pé. Agora traga isso para a sua vida financeira. O que são os investimentos? São a sua casa, o seu patrimônio. E a tempestade? A tempestade é a vida. É o pneu do carro que fura, a doença inesperada, a batida na traseira do seu carro, o seu celular que caiu e quebrou, uma demissão, um imprevisto que acontecem com todo mundo. Se seus primeiros 50, 100, 500 ou R$1.000 estão todos investidos em algo que oscila, como ações ou fundos imobiliários, e você não tem fundamento, você está construindo sua casa na areia. Na primeira tempestade, no primeiro imprevisto, você vai ser obrigado a vender seus investimentos para cobrir a emergência. E qual o problema disso? Você provavelmente vai vender na baixa, com prejuízo. Você vai realizar a perda. E aí, aquela sementinha da frustração,
é plantada. Ah, eu perdi dinheiro investido, a casa caiu. O homem prudente que construiu sobre a rocha é aquele que, antes de pensar em levantar as paredes da sua casa, investir para multiplicar, ele gastou tempo e energia preparando o alicerce. Ele cavou fundo nas finanças. Essa rocha, esse alicerce, tem um nome: reserva de emergência. Então anota aí. Essa é a virada de chave. Esse é o passo que 90% das pessoas ignoram. Antes de ser um investidor, você precisa ser um guardião. Você precisa ter um colchão de segurança que protege seus investimentos da sua própria vida. O que é e o que não é reserva de emergência? Grave isso na mente, tá? Reserva de emergência não é investimento. Agora vem cá, repita comigo. Reserva de emergência não é investimento. A função dela não é render muito. A função dela é ser um porto seguro. É o seu tic-tac. Tic-tac financeiro. Quando a vida vai perdendo o ritmo, você recorre a ela, e não aos seus investimentos de longo prazo. Ela precisa ter 3 características, e só 3, hein? Só 3. Então, anota aí, tá? Primeiro, segurança máxima. O dinheiro precisa estar em um lugar onde não há risco de desvalorização. Nada de ações, fundos imobiliários ou cripto aqui. 2, liquidez imediata. Se a emergência acontece no sábado à noite, você precisa conseguir acessar esse dinheiro. Liquidez significa a facilidade de transformar o investimento em dinheiro na sua mão. Imagine que hoje é sábado, às 9 horas da noite, seu carro quebra. De onde sai esse dinheiro? A gente chama isso de D mais 0 ou D mais 1, ou seja, o dinheiro cai na conta no mesmo dia ou no dia seguinte. 3. Render um pouco acima da inflação. A função não é enriquecer, mas também não é perder o poder de compra. Então, ela precisa, no mínimo, acompanhar a taxa básica de juros, a Selic. E qual o tamanho ideal dessa reserva? A maioria dos educadores financeiros concorda entre 6 e 12 meses do seu custo de vida mensal. Se você gasta 3 mil por mês para viver, sua reserva de emergência completa deve ter entre 18 mil e 36 mil. Mas, Danilo, isso é muito dinheiro, eu nunca vou conseguir juntar isso. Calma. Lembra da casa? Ninguém constrói o alicerce em um dia. Você começa com a primeira pá de cimento. Exemplo, você começa com os primeiros 100 reais. Seus primeiros 50, 100, 200, 500, mil reais, todo o dinheiro que sobrar deve ir para uma dessas opções, até você ter pelo menos um mês do seu custo de vida guardado. Depois, 2 meses, depois 3, depois 4, até chegar aos 6 meses. Esse é o seu foco principal. Olha que estou de olho, estou observando vocês, hein? Cenário 2. Você sim já tem uma reserva de emergência. Parabéns! Você construiu sua casa na rocha. Você é prudente. Agora e só agora você pode pegar os próximos 100 reais e começar a pensar em investir para multiplicar com a segurança da sua reserva garantida. Esses 100 reais podem ser usados para aprender. Sim, você pode comprar sua primeira cota de um fundo imobiliário, pode investir em tesouro IPCA+, entender como funciona a proteção contra a inflação, ou até mesmo comprar uma pequena fração de uma ação de uma empresa sólida. Percebe a diferença? No cenário 2, se o investimento de 100 reais cair para 80, você não se desespera. Você não precisa daquele dinheiro para o seu pneu furado. Você pode esperar, estudar, entender todo o movimento até comprar mais. A sua tranquilidade para investir foi comprada pela sua disciplina em construir a reserva de primeiro. Agora eu quero te fazer uma pergunta e peço que você seja honesto aqui nos comentários. Em qual cenário você se encontra hoje? Cenário 1, focado em construir a reserva, ou cenário 2, já com uma reserva pronta para começar a investir? Não há vergonha nenhuma em estar no cenário 1. A maioria de nós começa por aí mesmo. Sua resposta pode encorajar outras pessoas
estão no mesmo barco. E se essa explicação clareou sua mente e te deu uma direção, a melhor forma de me agradecer é deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que está querendo começar a investir, mas que poderia cair na armadilha da casa da areia. Resumindo o nosso papo de hoje, o maior risco para quem começa não é a bolsa de valores cair, não, nananina não, é a vida acontecer. Seus primeiros R$100 não são para te deixar rico, são para começar a te deixar seguro. Construa sobre a rocha. Use o Tesouro Selic ou um bom CDB de liquidez diária. Essa é a função de toda a prosperidade financeira que você sonha em construir. É o primeiro e mais importante acorde na melodia da sua independência financeira. E depois que a fundação estiver pronta, bom, aí você começa a levantar as paredes. No nosso próximo vídeo, eu vou te mostrar o passo a passo prático de como escolher e comprar seu primeiro ativo de crescimento, já pensando no longo prazo. Então se inscreva no canal Lucro Inteligente e ative o sininho para não perder. Lembre-se, sua mente é o seu maior ativo. Finanças afinadas, futuro valorizado. Deus abençoe. Até o próximo episódio do Lucro Inteligente.